Amados, estarei nesse momento partilhando com vocês um texto que falou muito, mas muito meu coração na madrugada de hoje. É o Salmo 103, do verso 1 ao verso 4. Salmos 103, versículo 1 ao versículo 4. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Meus amados irmãos, eu gostaria, com a ajuda de Deus, partilhar com vocês com o tema o poder da gratidão. Sou grato a Deus e creio que todos vocês são gratos a Deus por todos os feitos que o Senhor tem feito, tantos livramentos, provisões, quantas bênçãos que nós podemos afirmar que são bênçãos incontáveis. Por isso, na noite de hoje, o meu desejo é falar sobre gratidão. E gostaria até de fazer uma pergunta: você é uma pessoa grata? Será que de fato nós temos dedicado a Deus para agradecer a Ele por tudo quanto Ele tem sido nas nossas vidas? Será que nós temos expressado gratidão a Deus pela igreja, que é uma agência de salvação nesse lugar ao longo dos anos? Será que nós temos expressado nossa gratidão a Deus pelos pastores, pelos presbíteros, pelas lideranças, pelo seminarista, enfim, todos que compõem a liderança da igreja? Meus amados irmãos, a gratidão é a rainha de todas as virtudes. Vocês creem assim? Eu costumo afirmar que não somente a gratidão é a rainha de todas as virtudes, mas afirmo o seguinte, que quem agradece, cresce. E a minha oração é que Deus coloque nos nossos corações esse sentimento gostoso de sermos gratos a Deus pelas pessoas que contribuem na nossa caminhada, sermos gratos a Deus pela nossa família, que é o nosso maior patrimônio, sermos gratos a Deus por aqueles que são agentes de bênção na nossa trajetória. Às vezes nós só usamos expressões de gratidão quando aquela pessoa amada já não se faz presente. E aí, diversas vezes também eu faço uma pergunta. A pergunta é: por que será que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Você já parou para avaliar? Por que será que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Você pode perguntar ao seu irmão ao lado, sem abusá-lo muito? Pergunta a ele, diga: você sabe por que será que os mortos recebem mais flores do que os vivos? A resposta é, na maioria das vezes, porque o poder do remorso é maior do que o poder da gratidão. Vocês estão aqui? Então, se eu preciso, meu amado irmão, declarar a alguém, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, uma esposa, se eu preciso declarar que eu amo, eu preciso fazer isso quando? Eu preciso fazer isso, e certo, em vida. Eu preciso fazer isso hoje. Tu sabes por quê, meu amado irmão? O passado é história. O presente é um presente de Deus para
para ser vivido com qualidade. O amanhã só Deus sabe o que vai suceder. Então hoje é o dia de abraçar. Amém? Hoje é o dia de declarar amor às pessoas que são tão preciosas na nossa trajetória. Hoje é o dia de dizer: eu te amo. Por isso que eu comecei a palavra de hoje expressando declaração de amor para Neide. Porque aquilo que eu preciso fazer, que seja feito hoje. Diga comigo: o passado, não sejam tímidos, diga: o passado é história. O presente é um presente de Deus para ser vivido com qualidade. E o amanhã a Deus pertence. Então eu preciso ser grato, porque a gratidão é a rainha de todas as virtudes. Porque a gratidão, ela tem o poder de desbloquear a abundância da vida. Amém? A gratidão, ela tem o poder de tornar aquilo que nós temos em algo suficiente. A gratidão tem o poder de transformar a negação em aceitação. A gratidão tem o poder de transformar o caos em ordem, a confusão em elucidação. A gratidão, ela tem o poder de transformar uma refeição, por mais simples que seja, em um saboroso banquete. A gratidão, ela tem o poder de transformar uma casa em um verdadeiro lar. A gratidão, ela tem o poder de mudar a circunstância. Amém? A gratidão, vocês estão aqui? Diz amém, meu irmão. Então eu digo para vocês que a gratidão dá sentido ao passado, traz paz para o hoje e cria uma visão do amanhã. Por isso eu preciso ser grato a Deus. Amém? Por isso que eu preciso bendizer ao Senhor em todo o tempo, porque eu sei que a gratidão, ela vai dar sentido ao passado, ela vai trazer paz para o hoje, ela vai criar uma visão do amanhã. A gratidão faz você e eu alcançar o que nós não merecemos. Estão atentos? Essa gratidão faz você e eu alcançar o que nós não merecemos. Então, meu amado irmão, a proposta dessa breve palavra na noite de hoje é gerar nos nossos corações esse sentimento maravilhoso, gratidão. O texto que nós lemos, vamos ler todos juntos o verso primeiro, toda a igreja, vamos lá. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Verso 2: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E aqui nós encontramos no texto os benefícios citados pelo salmista, que em momento algum ele deveria esquecer. O primeiro benefício, ele chega a dizer, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. O segundo benefício, é Ele que sara de todas as tuas enfermidades. O terceiro benefício, é Ele que dá cova, redime a tua vida. O quarto benefício, é Ele que te coroa de graça e de misericórdia. Com isso eu digo para você, bendiga a Deus, meu amado, amém?
Porque as pessoas mais felizes, elas lembram o passado com gratidão, elas se alegram com o presente e ela encara o futuro sem medo. Quantas lutas nós já passamos? Quantas dificuldades? Nós somos sobreviventes de uma fase pandêmica. Mas você está aqui adorando ao Senhor. Amém? Mesmo em meio a tantos reveses, mesmo em meio a tantas tempestades, mesmo em meio a tantas aflições, mesmo em meio a tanto abatimento na alma, nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então que possamos viver celebrando, amém, povo santo, que possamos viver bendizendo ao Senhor, exaltando ao Senhor, porque as pessoas mais felizes lembram o passado com gratidão, se alegra com o presente e encara o futuro sem medo. Que sejamos gratos. A gratidão anula o espírito de murmuração. Vocês entenderam? A gratidão tem o poder de anular o espírito de murmuração. E eu costumo dizer lá no meu Nordeste que murmuração é canção para Satanás. Infelizmente tem pessoas que já começam o dia murmurando, já começa o dia com aspecto de quem chupou limão azedo. Meu irmão, por maior que seja a dificuldade, bendiga a Deus, exalte a Deus. E se a coisa está ruim na sua casa, na sua família, você olha para os seus e você vai fazer assim para eles. Olha, a dificuldade está grande, você faz assim, ó. Depois você faz assim, ó. Depois você faz assim. E você não está entendendo nada. Mas eu vou traduzir para você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Diz o quê? Pode projetar ali na tela? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Diz o quê? Faltou grana no bolso? Não reclame, faça 1 Coríntios 10, 10. A crise no ambiente familiar, não reclame. 1 Coríntios 10, 10. Há um sufoco na sua alma, não reclame, meu irmão. Faça por seu irmão assim. 1 Coríntios 10, 10. Porque a gratidão vai anular o espírito de murmuração. Seja grato a Deus, amém, meu irmão? E aí nós encontramos esse texto, o salmista usando uma expressão que toca a minha alma, uma expressão que tem muito a me instruir. Ele usa uma linguagem de gratidão pelos grandes benefícios que tem recebido da parte de Deus. E ele chega a dizer: olha, eu não posso esquecer. Tem gente que esquece as bênçãos de Deus facilmente, não é verdade? Mas isso eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer os benefícios. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E quando ele usa esse termo, quando ele usa essa expressão alma, no hebraico significa a totalidade do meu ser. Precisa bendizer a Deus.
Ele está falando aqui, meu amado irmão, de uma adoração integral. Ele está falando aqui de uma adoração total. Bendiz a minha alma, ou melhor, todo o meu ser, toda composição que é em mim precisa bendizer, precisa exaltar, precisa magnificar o nome daquele que é sobre todo nome. E quando eu ajo dessa forma, eu vou olhar para o retrovisor da vida, não de forma amarga. Quando eu ajo dessa forma, eu vou olhar para o retrovisor da vida, eu vou olhar para trás. E hoje, usando a expressão de gratidão, não se esqueça, agradeça a Deus em todo o tempo, porque tudo provém dEle. Diz a Escritura, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É Deus que nos dá vida, é Deus que nos dá respiração e tudo mais. Seja grato a Deus pela sua vida, amém. Seja grato a Deus pela sua saúde, seja grato a Deus pela sua família, que é o seu maior patrimônio, ou melhor, o seu único patrimônio. Porque o único não se leva carro novo para o céu, não se leva casa para o céu, não se leva investimentos financeiros para o céu, mas se eu der testemunho de vida cristã, se eu honrar a Deus com a minha vida, certamente eu direi, eu e a minha casa. Que Deus esteja agindo na nossa casa, amém? Que Deus esteja agindo na nossa família. Eu digo para vocês que não existe família perfeita, mas existe família sincera. As dificuldades são grandes, mas se aprendermos a bendizer a Deus, se aprendermos a exaltar o Senhor, certamente a cada dia a nossa casa será edificada sobre a rocha. Mesmo que caia chuva, mesmo que sopre os ventos, mesmo que transborde os rios, mesmo que dê de ímpeto contra a nossa casa, não vai cair, porque está edificada sobre a rocha eterna. Quantas vezes eu procuro vivenciar, meu amado irmão, aquilo que eu tenho aprendido do Senhor, amém? Quantas vezes eu uso no meu relacionamento com a esposa aquelas 3 palavras mágicas. Quando erro, eu digo, eu errei. A primeira palavra, se você erra, reconheça o seu erro. Eu errei, me perdoa, eu te amo. Sejamos gratos a Deus pelos amigos. Quem tem amigo aqui, diz amém. Eu não estou falando de coleguismo, eu estou falando de amigos. Amigo. Hoje eu ouvi o reverendo Edermantes falar sobre um pouco que gente precisa de Deus, mais de gente. E amigo é aquele que chega quando todos abandonam. É aqueles que dizem, olha, pode contar comigo, porque eu sou o seu amigo. O verdadeiro amigo é aquele que nos defende em público, e se preciso for, nos exorta quando estivermos sós. Mas sabe o que acontece? Às vezes, meu amado irmão, quando nós falamos de amigo, se eu fosse na noite de hoje colocar uma folha de papel na mão de vocês e uma caneta e pedisse para vocês, relaciona aí 10 pessoas as quais vocês podem chamar de amigo. Quem sabe no terceiro nome essa lista já está prejudicada. E nós precisamos ser gratos a Deus pelos amigos que temos, amém? Porque a Escritura Sagrada nos diz que há amigos que são mais achegados do que irmãos. Então eu preciso ser grato a Deus e preciso aprender, meu irmão, a ser construtor de pontes e não cavador de vales.
construtor de ponte, não cavador de abismo. Que sejamos gratos a Deus pelos amigos. Mas o texto, para não fugir do texto, ele nos fala sobre alguns benefícios que jamais deveria ser esquecido. Primeiro benefício, o benefício do perdão. Segundo benefício, o benefício da cura. Terceiro benefício, o benefício da redenção. Quarto benefício, o benefício da coroação. Mas ele começa pelo benefício do perdão, dizendo: é Ele que perdoa. Com isso nós sabemos que há perdão em Deus. Eu não sei como você se encontra aqui. Eu não sei os dramas que você tem vivido. Eu não sei quais têm sido a angústia da sua alma. Mas eu te digo na noite de hoje que Deus é um Deus perdoador. Ele quer perdoar os nossos pecados. E por que o salmista não começou falando sobre nenhum outro benefício? Por que será que o salmista começou falando sobre o benefício do perdão? Porque todos nós pecamos, não é verdade? Todos nós erramos o alvo, todos nós transgredimos a lei de Deus, e nós somos conscientes, meu irmão, que o pecado é maligno. Essa é a verdade, o pecado é maligno. O pecado é maior que a miséria. O pecado é maior que a pobreza. O pecado é pior do que a seca. O pecado é pior do que a crise financeira. É pior do que a crise familiar. Porque nada disso afasta o homem eternamente falando. Mas o pecado conduz o ser humano para a perdição eterna. Conduz o ser humano para o inferno. E a Escritura Sagrada nos diz que há caminhos que para o homem mostra ser reto, mas no seu final são caminhos de morte. Então, meu amado irmão, eu não sei qual tem sido a realidade que você está vivendo, mas eu quero dizer para vocês na noite de hoje que há solução em Deus, a resposta em Deus. Deus é perdoador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a palavra do Senhor nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Também nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os pecados e eu sararei a vossa terra. Hoje é o dia de você se voltar para Deus. Hoje é o dia de você reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador. Hoje é o dia, meu irmão, de você firmar um pacto com o Senhor. Aí no Salmo 103, verso 3, diz que Deus perdoa as nossas iniquidades. No verso 8 diz assim: o Senhor é misericordioso. Coisa boa é saber que Deus é misericordioso. Amém? Ele age de misericórdia para comigo. Ele age de misericórdia para contigo. O Senhor é misericordioso, compassivo e assaz benigno. O Senhor não repreende perpetuamente, nem conserva a sua ira para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, grande é a sua misericórdia para que os teme. Coisa boa é saber que Deus é perdoador, é saber que as mãos do Senhor estão estendidas, meu amado irmão, não para te massacrar, não para te punir, não para te oprimir, mas as mãos do Senhor estão estendidas na noite de hoje para liberar perdão. Amém. E nós precisamos desse perdão quando somos ingratos também para com Deus.
ingratos para com aquelas pessoas que são canais de bênção nas nossas vidas. Nós pecamos, nós erramos o alvo, nós não agimos com gratidão. Às vezes nós agimos semelhante àquela mãe que vai a uma feira livre com a sua filhinha de 5 anos de idade. Menina linda. De repente ela se para numa banca de frutas. E o vendedor olha e vê naquela criança uma simpatia. Aí pega uma laranja e diz assim: princesa, essa aqui é para você. E dá um sorriso para ela. A mãe dá uma cutucada, esperando que a filha dissesse o quê? Muito obrigado. Esse descasca. Já que deu a laranja, ela espera que o quê? Que tire a casca. Às vezes nós agimos de semelhante modo. Nós somos abençoados não de maneira uniforme. Nós somos abençoados de maneira multiforme. Mas nós pecamos com a nossa ingratidão, porque a gratidão é a memória do coração. Mas o ingrato não tem memória. O ingrato, na maioria das vezes, o ingrato tem memória. Na maioria das vezes, o ingrato come no prato que, ou cospe, melhor dizendo, no prato que comeu. Na maioria das vezes, o ingrato não conhece o princípio de honra. Vocês estão entendendo? O ingrato é interesseiro e não entende o princípio de honra. Mas estamos falando sobre gratidão. Amém? E gratidão ao Deus eterno, Criador, sustentador, mantenedor e Senhor, ao Deus que perdoa. Ele está disposto a perdoar. Em segundo lugar, para não me prolongar muito, primeiro benefício é o benefício do perdão. O segundo benefício é o benefício da cura. Verso 3, toda a igreja, vamos ler. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Enfermidades físicas, enfermidades emocionais, enfermidades espirituais. Faz pouco tempo, eu estava lá em Itapé da Serra, no culto de oração. E eu disse: meus irmãos, precisamos orar. Porque nós servimos a Deus não é pelos sinais, mas desejamos que Deus haja com poder e majestade nesse lugar. Que as pessoas passem, e a nossa oração, que as pessoas passem por essa igreja e sinta-se o desejo de vir cultuar, adorar o Senhor. É Deus que cura os nossos corações, muitas das vezes ferido, magoado, entristecido, abatido, angustiado. Mas Deus pode fazer um milagre ainda hoje na sua vida, porque eu sou aquele que perdoo e curo todas as suas enfermidades. A última palavra da minha vida não será da adversidade, amém? Não será do inimigo das nossas almas, será do Todo-Poderoso, daquele que criou os céus e a terra, daquele conforme prescrito está no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e ele afirma confiantemente: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus, eita maravilha! Primeiro benefício, o benefício do perdão. Segundo benefício, o benefício da cura. Terceiro benefício, verso 4, toda a igreja leia. É Ele que da cova redime a tua vida. É Ele que da cova redime a tua vida.
E redimir é o mesmo que recuperar, é o mesmo que livrar, é o mesmo que perdoar, é o mesmo que libertar, é o mesmo que salvar. E com isso eu digo para vocês que não há salvação em nenhum outro, só no nome de Jesus. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É Jesus que nos salva, amém? A nossa salvação, irmão, não está em Confúcio, a nossa salvação não está em Buda, a nossa salvação não está em Maomé, a nossa salvação não está no Papa, não está no Bispo, não está na denominação, não está nos nossos méritos, porque apesar dos nossos deméritos, Deus nos ama e nos ama com amor eterno, amém? É o Deus que nos salva. A nossa salvação está naquele que o nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A nossa salvação está naquele que tem o nome que é sobre todo nome, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A nossa salvação só está nele. Só ele pode dizer: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta não morrerá eternamente. Só ele pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o fundamento da nossa salvação. Então nessa noite você sinta-se encorajado a acreditar que o mesmo Deus que perdoa é o Deus que cura. O mesmo Deus que perdoa e cura é aquele que está com as mãos estendidas na noite de hoje para trazer grande salvação para tu e para tua casa. Não perca essa oportunidade. Saiba que nós pecamos, que nós transgredimos a lei de Deus, que nós erramos o alvo, que na verdade, se Deus fosse nos tratar como nós merecíamos, seríamos exterminados. Mas Deus é misericordioso, é Ele que te redime da cova, Ele te arranca da cova. Não importa as aflições que você esteja, quem sabe você esteja dizendo: olha, eu vou para esse santuário, mas eu não estou bem, a minha alma, o meu coração está estrangulado. Eu digo para você: há solução em Deus, há escape em Deus. Diz o texto que Ele é misericordioso. E o que é misericórdia? Misericórdia, Deus não te dá aquilo que você merece. Deus não me dá o que eu mereço, porque eu peco, eu sou falho, eu sou negligente e eu mereço inferno, punição, castigo de Deus. Mas sendo Ele misericordioso, Ele não dá o que eu mereço, mas diz a Escritura que Ele nos coroa de graça e de misericórdia. Então Ele deixa de aplicar na minha vida, Ele deixa de aplicar na sua vida juízo, condenação, o que nós merecemos, Ele não aplica, e Ele nos dá o que nós merecemos, o que nós não merecemos, a graça, que é o favor imerecido. Eu mereço juízo, mereço castigo, mereço inferno, e Deus não me dá. Eu não mereço salvação. É exatamente isso que Deus dá. Ele me coroa de graça e de misericórdia. Ele é o Deus misericordioso. Ele está olhando para você na noite de hoje. Ele quer mudar a sua trajetória de vida. Ele pode perdoar. Ele é poderoso para perdoar. Quer trazer perdão. Quer trazer o segundo benefício, o benefício da cura, que seja emocional, que seja espiritual, que seja financeira, que seja familiar. Quem sabe você não está bem, mas hoje esse quadro pode mudar. Ele quer trazer o benefício de te tirar da cova, te coroar de graça e de misericórdia. Mas você precisa
você precisa receber a palavra. Você precisa reconhecer quem de fato você é. Eu quero orar por vocês. Deus eterno, nós bendizemos a Ti pela Tua bondade. Bendizemos a Ti, ó Deus, porque podemos afirmar confiantemente: até aqui o Senhor nos ajudou. Deus Santo, no nome de Jesus, Pai, ratifica nos céus, Pai, todos os atos de louvor, de gratidão que se faz presente no coração dos Seus filhos, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e sobre toda a arraial de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.